E por aqui a gente continua repercutindo o relatório divulgado pela Fiesp, Outlook 2027, como será o mercado do boi gordo para os próximos 10 anos. É o que você acompanha agora no Bom Dia Entrevista. E para repercutir e explicar melhor esses números, nós estamos com João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, João. Vamos continuar falando dos números. Esse é um trabalho muito importante que fez a Fiesp com a Fundação, acho que com a consultoria Mendonça de Barro, porque são temas que vão mostrar um cenário nos próximos 10 anos. Para qualquer empresa, qualquer empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, é importante ele saber isso, até para nortear o seu negócio. Verdade. Ontem nós começamos com consumo, rebanho bovino, hoje a gente vai esmiuçar ainda mais. Já pode colocar a primeira tela para que a gente já possa conversar a respeito, para você já ter uma ideia aí melhor do que vem acontecendo. Aí temos então o cenário para a carne bovina em 2027, toneladas de carne bovina produzida, crescimento de 21% em relação a 2016. O que o senhor pode salientar dessa tela, João? Bom, a previsão, se for em condições normais de mercado, ela cresceria 21% em relação a 2016. Você vai falar, pô, mas vai aumentar o número de cabeças? Nem sempre vai acontecer o mesmo número de cabeças. O que vai acontecer é o seguinte, vai se colocar mais carne, mais peso em cima do animal. Aquele boi de 18 arroba praticamente vai desaparecer, vai ter um boi de 21 a 22 arrobas até 24 e 25 arroba, como acontece na Austrália, como acontece nos Estados Unidos. Vamos seguir a tendência mundial. Você usa uma genética melhor, um animal mais precoce, você põe carne, não é só graxa, você põe carne também, ele crescendo, e você termina esse animal com a melhor cobertura de gordura, etc. Então, agora, e tudo isso vai ter em função de mercado, ou seja, não dá para nós esperarmos que vai aumentar e não tem mercado para isso. Se caso não tiver mercado, o que vai acontecer? Vai haver uma queda de preço e, consequentemente, uma redução de alojamento, diminuição de confinamento. O produtor vai ser obrigado a fazer medidas para poder enfrentar a crise. Mas se condições normais tiverem, o país, por exemplo, voltar a crescer no mínimo 2,5% a 3% ao ano do PIB. Com isso, a gente tem um potencial de 5% a 6% a mais de carnes. Aí a carne bovina tem que brigar com o suíno, com o frango, com o peixe, para ocupar seu espaço. Voltarmos àqueles 42 quilos que chegamos a consumir de carne bovina por brasileiro e brasileira. E nós também na tela a gente tem também um número sobre as exportações, crescimento de 53%. É aquilo que nós comentamos ontem. O Brasil está abrindo o mercado. O ministro Blairo Maggi visitou muitos países, Ásia. voltamos a exportar para os Estados Unidos, apesar de haver uma interrupção temporária em função daqueles problemas de abscesso, mas vai voltar. Ou seja, o Brasil tem potencial. A Ásia cresce muito o consumo. Na medida que você tem uma urbanização, isso hoje na Ásia, vamos pegar dois países, Índia e China. Índia e China tem um volume de 20 a 25 milhões de pessoas que saem do campo e vêm para a cidade. Acontecem dois fenômenos. Primeiro é que você no campo ele tem outras alternativas de comer, sei lá, frango, lagarto, cobra, etc, etc. Na cidade não, você vai ter que consumir grãos e vai ter que consumir frango, suíno, e porco e peixe e boi. Então o que acontece? Você tem uma urbanização acentuada nesses países asiáticos e associado a isso melhoria de renda. Quando você vê uma Índia que tem 80% da população de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas ganhando menos que $2 por dia, ou seja, estão abaixo da linha da pobreza, a hora que ele vem para a cidade, ele passa a ganhar $100, $150, $200, ele pula para um patamar melhor de renda. Aí ele passa a ser um consumidor, até então ele estava sobrevivendo, ele passa a ser consumidor. Então isso está acontecendo, e não é só lá. Come melhor, né? Ganhando mais, come-se melhor. É automático. Quando você passa da linha da pobreza, passa a ganhar mais que $2 por dia, grande parte desse aumento de renda é para consumo de alimentos. E consumo de alimentos não é só grão, é para consumo de alimentos proteicos, laticínios, carnes, etc. Então você tem isso. E a Ásia depende do Brasil. O Brasil,
aqueles 2 milhões que vai ocorrer de aumento no mercado mundial de carne, 1 milhão atribui ao Brasil. Ou seja, então o Brasil tem um potencial. Hoje nós estamos falando em exportar alguma coisa por volta de 1.500.000 toneladas de carne in natura, nós passaríamos a 2,5 milhões de carne. Ou seja, isso representaria mais de 11 a 12 bilhões de dólares. É dinheiro que entra na economia, que atende e você faz com que haja melhora a renda de todo mundo. Agora a gente vai ver também a projeção para o rebanho bovino e a demanda doméstica também, para que a gente possa analisar o que o senhor pode salientar desses números. Aquilo que nós comentávamos anteriormente, você tem um potencial de 21% da produção de carne e um crescimento de 9% do rebanho. Duas coisas têm que acontecer, Elaine. Nós temos que melhorar a eficiência desse rebanho nosso, nós temos que melhorar o desfrute. 17% é muito, mas muito pouco. É pouco? Pouco. Nós temos que reduzir a idade de abate. Nós vimos num processo de redução de idade de abate, ou seja, cada ano praticamente caía um mês a idade de abate dos animais. Temos que voltar a fazer isso. Esse 2017, 2016, 2017, houve uma patinada no confinamento. Em 2016, pelo custo dos grãos, que era muito elevado. Né? O milho muito alto. Milho, especialmente o milho. 2017 foi incerteza no primeiro semestre, ou seja, começou aquele tumulto em relação ao JBS e outros. O que aconteceu? O pessoal ficou com medo e houve uma redução. Alguma coisa por volta de 400.000 cabeças que não foram confinadas. A previsão é que daqui para frente volta a crescer na faixa de 6 a 8% ao ano o confinamento. Ou seja, o Brasil pode chegar a 5 milhões de cabeças confinadas nos próximos 5, 6 anos. E é importante isso. Qual é o patamar hoje? 4 milhões e 600, 4 milhões, nessa faixa aí. Mas voltaríamos passaríamos de 5 milhões de cabeças. E é importante isso, por quê? Porque você, no Centro-Oeste, você depende muito de folgar o pasto de março a outubro, é período de seca. E o confinamento passa a ser uma alternativa interessante. Associado a isso, você tem o semi-confinamento. Esse sim, esse vai crescer de forma exponencial. É difícil você prever, porque vai ter vários graus de intensidade no processo. Nós mostramos casos aqui no Mato Grosso do Sul, de produtores que fazem integração, agricultura e pecuária. Eu acompanho um projeto de fosfato natural, feito pela Fundação Chapadão, que eles colheram parcelas de Braquiária rusizensis plantadas em fim de março e colheram agora em fim de outubro. 10 toneladas de massa seca por hectare na parte aérea. Ou seja, expressivo, né? É altamente expressivo. Se você manejar, isso foi uma área plantada sem pastoreio. Se você tivesse colocado gado, seria mais que isso, 12, 13, 14 toneladas de matéria seca por hectare. Ou seja, essas áreas têm uma qualidade de forragem excepcional, alta teor de proteína, e você pode suplementar o animal e esse animal ganhar 1 quilo, 1,1 kg por dia ao longo de 6 meses, está pronto para o abate. Então, isso vai acontecer muito, especialmente no Centro-Oeste, em função dessa possibilidade de usar a braquiária como cobertura de solo e também como alimento para o gado semi-confinado. E aí nós não colocaríamos uma cabeça por hectare, nós colocaríamos 6 cabeças por hectare. 6 por hectare. Tem potencial para fazer isso. Então, isso vai provocar uma revolução também. Então, o rebanho vai crescer. Eu acredito que não chegue nesses 237 milhões, porque ele precisa ter mais eficiência. E aí a eficiência, você com menos vaca, você produz mais bezerro, com mais bezerro você produz mais carne. É um processo que vai acontecer. Demanda doméstica. Nós estamos falando de passar de 7,7 hoje, que é alguma coisa por volta de 35 quilos por habitante ano, voltarmos próximos aos 39, 40 quilos por habitante ano. É possível? Depende da economia brasileira. Depende das reformas. Se houver a reforma, se consolidar a reforma trabalhista, houver uma reforma tributária, a Previdência, esse rombo absurdo da Previdência for equacionado, você começa a ter recursos para investimento, começa a ter recursos para manutenção da máquina pública e, consequentemente, você melhora a renda e o crescimento do PIB brasileiro. Vamos falar só mais uma tela, tá, produção? Vamos falar agora sobre a taxa área com pastagem, taxa de lotação, que eu acho importante a gente mostrar também.
essa área de pastagem, aí, lógico, cada um tem o seu sentimento. Meu feeling que vai aumentar, vai cair mais ainda. Vai cair? Área, porque você vai ter que ceder áreas para cana-de-açúcar, vai ter que ceder áreas para reflorestamento. Vamos pegar só no Mato Grosso do Sul como exemplo. Hoje nós temos mais de 1 milhão de hectares plantados com eucalipto. Então, você vai, nesse ritmo, nós vamos colocar mais 70, 80 mil hectares por ano só aqui no estado com eucalipto. Você vai ter que ceder áreas para grãos, praticamente a soja aumenta 2%, 3% ao ano, em cima de quê? Normalmente em cima de pastagem degradada. Então, a tendência é que vai. Mas agora, em compensação, o usado de baixo já mostra, ou seja, você passa 1,2 cabeças, isso é, cabeça quer dizer de mamanda caducando, é bezerro, vaca, né, novilha, etc. Não é uma unidade animal de 450 quilos. Não, a média eu acho que passaria para mais que 1,3. Você tem potencial para crescer. Tem uma visão mais otimista em relação a isso? Eu acho que a tendência é essa, você com 3 arroba por hectare ano, que é a média das pastagens de baixa lotação e de baixa produtividade, ela é inviável, Helene. O produtor, o senhor, a senhora que são pecuaristas, com menos de 3, a menos que você tenha uma área muito grande que a escala acaba compensando. Mas caso contrário, menos que 3 arroba por hectare, você vai trocar 6 por meia dúzia, em alguns momentos 6 por 5. Porque realmente os custos aumentam. Hoje o custo de manter um funcionário, de manter a fazenda, de manter a infraestrutura da fazenda, energia, estrada, tudo isso é caro. E isso, então, tem que ter produtividade. Por que a soja está de vento em popa? Porque 20 anos atrás, 25 anos atrás, produzimos 45 sacos, hoje produzimos 55, tem produtor que produz 70 sacos. Ou seja, a hora que você coloca a tecnologia, você aumenta. E a mesma coisa acontece com a taxa de lotação. Nós temos que botar mais gado em menos área. Tá certo. Olha, informações importantes aí para o seu planejamento para os próximos 10 anos. Tem muita informação nesse Outlook 2027. Muito obrigada. Conversamos com João Pedro Cutidias, analista de agronegócio, que sempre traz informações muito importantes para a sua tomada de decisão. Muito obrigada, João. Bom dia a todos vocês e usem isso como uma referência. É importante que você acompanhe esse processo. E eu vou aproveitar até a presença do João. Nós temos aqui convidado personalidades ligadas ao agronegócio brasileiro para deixar uma mensagem para você e para toda a sua família. A mensagem de agora é o presidente da Açocarnes, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, João Dias. Eu volto daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Olá a todos, meu nome é João Alberto Dias, presidente da Açocarnes, aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Queria falar a todos os ouvintes do agronegócio que tivemos um ano de dificuldade, de muita luta, mas que conseguimos atravessar esse ano, apesar de todas as dificuldades, e chegamos ao final de 2017 sabedores que o agronegócio é a mola propulsora da economia do Brasil, né? E cada dia mais estamos convencidos que precisamos fortalecer o agronegócio no Brasil e especialmente aqui no Mato Grosso do Sul. Falando especificamente da carne bovina, a qual nós representamos aqui no estado há 9 anos, nós precisamos ter políticas claras, transparentes, né? Principalmente políticas tributárias voltadas para o agronegócio, a fim de incentivar o agronegócio. Esperamos que 2018 seja um ano melhor, um ano de muita prosperidade e fortalecimento do agronegócio. Desejamos a todos um feliz ano novo e esperamos estar juntos novamente em 2018 para tornar o agronegócio do Mato Grosso do Sul cada vez mais forte. Um abraço a todos.